Oi, pessoal, meu nome é Chris. Tem um ditado que diz que nenhuma boa ação fica sem punição. E tive a prova viva disso quando eu tinha 21 anos. Dividi um apartamento com uma garota que mostrou ser uma lunática. E depois de ajudá-la uma vez, ela colocou na cabeça que eu era seu namorado. E quase me deixou louco. Eu estava morando em Nova York na época. E tinha acabado de encontrar o lugar perfeito para alugar. Um AP de 2 quartos, bem pertinho da faculdade e da firma onde eu fazia estágio. Tive que pagar 6 meses adiantado, pois o proprietário estava precisando do dinheiro imediatamente. Então, encontrei uma pessoa para dividir o lugar comigo, a Claire. Ela era uns 2 anos mais velha que eu. Você pode achar que sou um sortudo, morando em um apartamento próprio e com uma garota para dividir as tarefas. Eu também pensava assim, mas tudo mudou quando a conheci melhor. Sei lá por quê, mas a Claire era extremamente azarada no amor. Tinha noites em que eu chegava em casa e a encontrava se arrumando para um encontro com algum cara. Aí, ela me enchia a paciência falando sobre a comida, cor ou qualquer outra coisa preferida dele. Mas depois de algumas semanas, a ouvi chorando no quarto por ter terminado o namoro. Eu odiava ver mulheres chorando, então tentava animá-la um pouco com um bom filme e alguma coisa gostosa para comer. Aí, um dia cheguei em casa e me deparei com a Claire sentada na sala. Ela chorava tanto que o chão até estava molhado. Parece que os pais dela, 2 fazendeiros conservadores que sempre moraram no campo, estavam planejando passar alguns dias na cidade para ver como a filha querida deles estava. O problema é que eles nunca acreditaram que ela poderia encontrar a felicidade na cidade grande. E para provar que estavam enganados, ela tinha mentido, lhes dizendo que tinha um namorado e que o relacionamento era sério. Tão sério, na verdade, que estava até morando junto com ele. E agora, se eles descobrissem que a filha ainda estava solteira e que tinha só um colega de casa, a forçariam a voltar para casa. Não sei o que passou pela minha cabeça, mas senti muita pena da Claire naquele dia. Além do mais, se ela fosse embora, eu teria que devolver a parte dela do aluguel. E não tinha aquele dinheiro todo. Então, as palavras saltaram da minha boca quase que imediatamente. Me ofereci para ajudá-la, fingindo ser seu namorado, em cujo apartamento ela estava morando. Ela ficou tão feliz em ouvir minha oferta que até as lágrimas de seus olhos secaram. Bem, o encontro com os pais dela foi legal. Eu e o pai dela nos demos bem desde o início. Acho que porque, para mim, aquilo tudo não era real. Então não fiquei nem um pouco apreensivo. Eu e a Claire fingimos estar perdidamente apaixonados. E em certo momento incorporei tão bem o personagem que até a beijei rapidamente. Ela corou um pouco, mas a mãe dela começou a nos elogiar, dizendo que fazíamos um par perfeito. Resumindo, nosso plano deu certo e eles foram embora satisfeitos. Mas poucos dias depois, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, a Claire começou a preparar o café da manhã. Nada de especial, mas passou a deixar um prato quente com ovos, bacon e outras coisas gostosas, além de um bilhete dizendo que havia feito comida demais e que se eu quisesse poderia comer. Ela trabalhava em uma fábrica enorme de roupas de marca e começou a trazer peças de lá para mim de vez em quando, dizendo que tinham algum leve defeito e tal. Apesar de não ter encontrado nenhum, fiquei feliz por ter ganhado uma camiseta nova, sabe? Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou perplexo. Havia uma padaria perto de casa e eu estava muito afim de uma garota que trabalhava lá, a Janice. Um dia, finalmente criei coragem e a convidei para sair. Nosso encontro foi incrível. Passeamos pelo parque, jogamos minigolfe e comemos cachorro-quente. E eu poderia jurar que sentia que tinha rolado uma química entre nós. Voltei para casa nas nuvens e a Claire acabou percebendo, então lhe contei tudo. Lembro até de ter dito que havia conhecido a garota perfeita. Nossa, mas no dia seguinte recebi uma mensagem da Janice dizendo que era melhor não nos vermos mais. Aquilo foi estranho pra caramba e muito vago. Então fui à padaria e tentei conversar, mas ela me tratou com frieza. Notei até que as mãos dela estavam tremendo quando servi o café para um dos clientes, e quando insisti para conversarmos, pelo menos um pouquinho, ameaçou mandar o gerente me colocar para fora da padaria se eu não saísse com minhas próprias pernas. Fiquei sem entender nada, e aquilo me magoou muito. Então não tive outra escolha a não ser ir embora, e nunca mais coloquei os pés lá de novo. Depois veio outra garota, a Stephanie. Uma vez ficamos presos dentro de um elevador e, depois que o susto passou, combinamos de nos encontrarmos em um restaurante. Naquele dia, a Claire estava de folga e disse que estava a fim de cozinhar. Então preparou o rolo de carne para o jantar. Eu não gostava muito, mas para ela não pensar que estava fazendo desfeita, expliquei que iria sair mais tarde com a Stephanie. Aí, mais uma vez, meu encontro foi ótimo. A Stephanie riu das minhas piadas e pareceu ser uma garota super interessante. Tanto que eu contava com um segundo encontro. Aí fui ao banheiro. Eu não tenho ideia do que aconteceu durante os minutos em que me ausentei. Mas quando voltei para a mesa, ela não estava mais lá. Desde então, não consegui falar com a Stephanie. Acho que ela bloqueou meu número. Honestamente, esses 2 casos, embora fossem estranhos pra caramba, acabaram com a minha autoconfiança.
Resolvi desistir da ideia de arranjar uma namorada por um bom tempo e continuei passando minhas noites em casa vendo TV. Percebi que depois da visita dos pais, a Claire também parou de namorar tão ativamente. Então viramos dois solteirões e solitários naquele apartamento. Tivemos longas conversas sobre relacionamentos e expectativas. Mas, uma vez, depois de mais uma dessas conversas, acordei no meio da noite, pois tive a impressão que alguém estava tentando se enfiar na minha cama. Corri para acender as luzes e me deparei com a Claire, de camisola, congelada, com a metade do corpo debaixo do meu lençol. Aquela cena constrangedora e silenciosa durou poucos segundos e depois a Claire sorriu e continuou a subir na minha cama. Eu, por outro lado, saltei para fora do colchão e meio que me espremi contra a parede. Reagi sem pensar e até peguei um abajur que estava em cima do criado-mudo. Ela ainda estava tentando se aproximar de mim enquanto eu me afastava, colocando o abajur entre a gente. Não sei por quanto tempo aquela perseguição idiota durou, mas acabou quando a Claire topou o dedo em uma quina e caiu, batendo a testa no pé da minha cama. Corri para a cozinha para pegar alguma coisa gelada e no minuto seguinte estávamos sentados no sofá. A Claire com um pacote de ervilhas congeladas sobre a testa. Ela começou a explicar que, depois que me apresentou para seus pais, e principalmente depois daquele beijo, pensou que estávamos destinados a ficarmos juntos. Ela quis me conquistar com seus dotes culinários, pois era o que sua mãe sempre dizia, é pelo estômago que se conquista um homem, e tal. Mas aí, quando descobriu que eu estava saindo com outras garotas, resolveu se livrar de suas rivais. A Claire disse para a Genise, da padaria, que eu tinha um distúrbio mental e que perseguia minhas vítimas. Já a Stephanie acreditou, graças a Claire, que eu era casado e pai de 7 filhos. Naquele momento percebi por que a Claire não conseguia manter nenhum relacionamento. Ela era louca. Tentei ser o mais educado possível, enquanto explicava que não gostava dela como namorada. E podia jurar que, apesar de ficar chateada, ela disse que estava tudo bem entre a gente. Aí, no dia seguinte, quando eu já estava na faculdade, a Claire me mandou uma mensagem dizendo que tinha colocado um lanche na minha mochila. Agradeci, mas depois vi que ela tinha embalado o lanche com o meu relatório de estágio, que eu tinha que entregar naquele mesmo dia. E em outra vez, depois de lavar as roupas, descobri que a Claire tinha lavado acidentalmente minhas 2 camisas brancas com a saia vermelha dela, tingindo-as de rosa. Essas coisinhas que ela fazia começaram a acontecer com mais frequência e percebi que a Claire estava se vingando de mim por eu não ter correspondido aos sentimentos dela. Em determinado ponto, eu já não aguentava mais aquilo e um dia resolvi arranjar outro lugar para morar, apesar de ter mais uns meses de aluguel pago. Enquanto estava guardando minhas coisas em caixas, a Claire parecia bastante calma. Depois, sugeriu que fizéssemos um brinde em nome dos bons meses que tínhamos vivido juntos. E então apaguei. Quando abri os olhos, vi que estava em cima da minha cama. Eu estava com uma dor de cabeça terrível, mas o que realmente fez minha cachola girar foi ver que todas as minhas coisas tinham sido desembaladas e recolocadas no lugar em que costumavam estar. Entrei em pânico. Não acreditei que aquilo poderia estar acontecendo e que a Claire tinha sido capaz de colocar alguma coisa na minha bebida para me fazer desmaiar. Ela era louca de pedra. Dei uma olhadinha para fora do quarto e vi que estava cozinhando alguma coisa na cozinha. Cogitei ir à polícia, mas não acreditariam em mim. Minha única alternativa era ligar para os pais dela. Graças a Deus eu tinha trocado números de telefone com o pai dela. Tentei parecer o mais calmo possível, contando tudo desde o começo, inclusive que nunca namorei com a Claire de verdade. Ele me ouviu com atenção e prometeu vir no dia seguinte. Senti um alívio enorme e fiquei super grato, pois ainda não sei o que faria se estivesse no lugar dele. Até o momento em que ele chegou, fingi estar dormindo, não me sentindo muito bem, só para evitar conversar com a Claire. Claro, quando ela viu os pais no dia seguinte, ficou histérica e foi horrível presenciar a cena deles, arrumando as coisas dela e a forçando a sair do apartamento. Nunca mais tive notícias deles e espero que tenham descoberto o problema da filha. Tudo o que sei é que nunca mais conseguirei esquecer a experiência.